A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma semana com os nossos estudos. Agora a nossa série é o perfil do cristão. E este é o quarto estudo desse perfil do cristão, com o título de O Poder do Perdão. Eu quero antes me desculpar com vocês, né? Quero pedir que vocês me perdoem, porque esse estudo era para ser postado ontem. Mas por motivos de forças maior, não me foi permitido fazer isso. O Senhor não o permitiu, então hoje, né, eu estou postando para vocês esse estudo. Amém? Dito isso, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, Senhor, que o Senhor nos conceda, a todos nós, a mim e aos meus irmãos que estão do outro lado, a graça, a unção, a sabedoria, o poder, e que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ensine nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, nós terminamos falando mais ou menos isso. Se mantivermos um espírito perdoador, não ficaremos abatidos quando feridos ou decepcionados com outras pessoas, né? Agora nós veremos as características do perdão. O perdão é um mandamento aos filhos de Deus, né? Então, se você é um filho de Deus, você deve perdoar. E no Evangelho de Mateus nós temos esta passagem maravilhosa em que Pedro, aproximando-se, pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: não, Pedro, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, perdoe sempre. Num outro lugar do Evangelho está escrito, Jesus conta que se o seu irmão pecar contra você, não interessa quantas vezes, várias vezes, e todas as vezes ele te procurar para pedir perdão, perdoe. O perdão, irmãos, ele é universal, né? O modelo do perdão é como o Senhor nos perdoa. Em primeiro lugar, nós que entregamos nossas vidas a Jesus, recebemos o perdão que veio da cruz, né? Perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas. Mas agora, nós, mesmo nos tornando uma nova criatura, filhos de Deus, nós ainda, eventualmente, nós pecamos. E o que nós fazemos? Pedimos perdão. Então o modelo é esse, como o Senhor nos perdoa. E como Ele nos perdoa? O apóstolo João escreve na sua epístola, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo é para nós que conhecemos a Jesus. O perdão abrange todas as pessoas, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as culturas. Em Lucas 23, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazes. Jesus estava sendo crucificado nesse momento. Estava pregando Jesus na cruz. E ele, ainda nessa hora, ele ora ao Pai dizendo: perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso é perdão. Algumas pessoas mantêm uma antipatia por determinadas culturas, por causa da história, ou por causa de algum filme que assistiu, ou ainda por causa de algum fato negativo envolvendo pessoas dessa cultura ou nação, e acabam projetando esse sentimento de uma forma generalizada. Eu lembro de mim, antes de conhecer Jesus Cristo, antes de entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu creio que, como a maioria das pessoas, eu misturava tudo, todas as pessoas do Oriente Médio.
sejam eles árabes, judeus, né? Libaneses, né? Mistura para a gente, na nossa cabeça é uma coisa só. E a gente nutre uma certa antipatia. Então que a gente coloca a culpa no judeu. Eu sentia uma antipatia pelo judeu. Não odiava, mas sentia. Porque na minha cabeça o judeu era pão duro, era avarento, né? Só estava interessado em ganhar dinheiro. Mas um dia eu conheci Jesus. Eu entreguei a Ele a minha vida, recebi a salvação, a libertação dessas coisas. Eu entendi que a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo é judeu, não é verdade? Então o perdão tem que ser uma atitude constante, independente da pessoa se arrepender ou não. Está escrito isso, você vai ler isso no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Mas em Provérbios está escrito: quem cobre o ódio tem lábios mentirosos. Aquela pessoa que te odeia, que não gosta de você, que tem antipatia a você, né? Que mesmo que de uma forma que não seja uma forma declarada, é seu inimigo, mas bate dá tapinha nas suas costas, essa pessoa, está escrito aqui, ela tem lábios mentirosos, ou seja, ela é uma pessoa mentirosa, ela está enganando. E o que difama é tolo. Perdão, irmãos, é uma escolha que fazemos, e não uma emoção. Você não precisa sentir vontade de perdoar. Você tem que perdoar. Isso é o que Jesus diz. É o mandamento de Jesus. Perdoa. Ele diz que você tem que perdoar aquele que te persegue, perdoar os seus inimigos, orar por eles, abençoar. Né? A palavra de Deus diz que se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você juntará brasas vivas na sua cabeça. Aquela pessoa, ao perceber que, mesmo te maltratando, você a trata bem, ou seja, paga o mal com o bem, ela vai mudar a sua forma de te tratar. Em Colossenses está escrito: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, o padrão é o perdão que o Senhor nos concedeu. E quando nós entendemos o perdão que nós recebemos, o maravilhoso perdão que recebemos na cruz do Calvário, não existe coisa alguma no mundo, meu irmão, minha irmã, que você não possa perdoar. Uma das razões para a falta de poder nas nossas vidas e nas nossas igrejas é a falta de perdão, porque quebra a comunhão, impede o fluir de Deus. Em 1 João 7 está escrito: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma atmosfera de santidade, pureza, manifesta o poder de Deus. Pureza está vinculada à comunhão que nós mantemos uns com os outros, o que depende de mantermos um espírito perdoador, ou seja, de suportarmos-nos uns aos outros. Em 1 João, o apóstolo diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Exemplo, aquela pessoa que diz assim: fulano para mim está morto. Eu não quero papo com aquela pessoa. Indiferença. Aquela pessoa que trata o outro com indiferença, na Bíblia,
Isto é assassinato. E todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você está matando a outra pessoa com a sua indiferença. E o apóstolo João continua dizendo, se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como? Se você não ama seu irmão, a quem você pode ver, né? Quem você pode conversar com ele, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Então, se você diz, eu amo a Deus, mas eu não gosto do fulano, isso é mentira. Você não ama a Deus coisa nenhuma. Se possível, diz o apóstolo Paulo em Romanos, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O que quer dizer isso, irmão? Se depender de você, faça tudo para você viver em paz com a outra pessoa. Ainda que você tenha ofendido aquela pessoa, você a procura, pede perdão, se humilha ali, eu não devia ter feito isso, ou falado aquilo, né? Me perdoa, e a pessoa não te perdoa. Você fez o que tinha que ser feito. Não depende mais de você. Depende dela liberar perdão para você. Então você está justificado. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Passando para frente, né, agora o item é como devemos perdoar. Em primeiro lugar, tomar a decisão de perdoar a pessoa, ou seja, escolher perdoar. Mateus 11, 25, Jesus ensina, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Jesus coloca uma condição. Se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o Pai, para que Deus o Pai, perdoe as suas ofensas. Mas se vocês, diz Jesus, não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Está vendo que é uma condição? Perdoa e será perdoado. Segundo lugar, depender da graça de Deus e aceitá-la pela fé. 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ensina, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Terceiro lugar, voltar ou começar a fazer o melhor possível para a pessoa. Voltar a tratar aquela pessoa bem, voltar a fazer o melhor para aquela pessoa, ou começar, se você nunca fez o bem para aquela pessoa, comece fazendo o bem por ela. O apóstolo Pedro diz, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Depois, irmãos, disciplinar os pensamentos, não aceitando pensar negativamente contra a pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
Seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Depois disso, interceda pela pessoa e abençoe a ela em oração. Foi isso que Jesus ensinou? Orar pelos que nos perseguem, abençoá-los e não amaldiçoá-los? É impossível, irmão, ter ressentimento contra alguém pelo qual oramos sempre. Agora, perdoar a quem? Em primeiro lugar, aos pais. É comum que os filhos guardem ressentimentos contra seus pais por causa de brutalidades, incompreensões, por causa de brigas entre os pais. Isso ofende demais as crianças, traz insegurança, sentimento de rejeição, né? Então, primeiro, perdoar seus pais. Estejam eles vivos ou não. Segundo lugar, perdoar os irmãos, amigos, os cônjuges. As maiores decepções e feridas emocionais são causadas pelas pessoas mais íntimas e próximas da gente. São aquelas pessoas que estão mais perto da gente, que a gente tem uma possibilidade maior de ofender, né, de humilhar, de decepcionar, porque a gente está próximo, a gente está convivendo junto. Uma palavra mal colocada pode ofender a outra pessoa. Então nós temos que perdoar os nossos irmãos, amigos, cônjuges. Terceiro lugar, os inimigos. Perdoar os inimigos. Você pode ler isso em Mateus 5, 38 a 42, em 1 Pedro 2, 21 a 23. Né? Em quarto lugar, as autoridades. A Bíblia diz que todas as autoridades foram instituídas por Deus, nós devemos submissão a elas, devemos orar pelas nossas autoridades. Aí você pode dizer, mas o político fulano é um ladrão sem vergonha, ou é um cara que atenta contra a ordem da nação, ou do estado, do município, não importa. Isso é um problema dele e Deus. O seu problema é orar por ele e abençoá-lo. Ele recebeu essa autoridade de Deus. Se ele vai cumpri-la bem ou mal, o problema é dele, não é meu. Em Romanos 13, 5 está escrito, portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E aqui vai uma série de coisas que nós não temos o tempo aqui agora para tocar nesse assunto. Mas um só. Quantas pessoas no trânsito a gente vê que só não faz uma coisa errada no trânsito com medo da multa, irmão? Enquanto que o objetivo da lei de trânsito não é esse, é de orientar o motorista. Quantos não param na contramão ou não andam na contramão um quarteirão para chegar no ponto que ele quer, somente pelo medo da multa? Porque se não fosse o medo da multa, ele não titubearia em praticar isso. Não, você deve fazer o certo. Não porque você pode ser multado, mas porque a lei do trânsito diz que você não deve fazer. E se ela diz isso, porque há razão para isso. Não é verdade? Pode acontecer alguma coisa. Você pode colocar em risco a sua vida, a vida de outras pessoas. E por aí afora. Demandaria muito tempo falar sobre isso. Quinto lugar, perdoar a si mesmo. Muitas pessoas sofrem por causa de erros ou pecados do passado.
e não conseguem se perdoar ou aceitar o que aconteceu. E sofrem, né? Sofrem porque acham que não são dignas daquilo que receberam de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se sofrermos por esta causa, a graça de Deus não pode fluir através das nossas vidas. Para que a graça de Deus possa fluir constantemente na sua vida, ele precisa ser, em primeiro lugar, perdoador. E em segundo lugar, para a gente terminar, tem que ser um doador. Doador de perdão. Amém, meus irmãos? Nós então terminamos aqui esse estudo, né? E querendo Deus, no próximo estudo, nós vamos passar para agora o quinto estudo desta série, que é o temor do Senhor. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.